Brazilian Temple. Essa é uma comunidade de amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus. Que Deus te abençoe, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu percebo que nesta manhã, possivelmente também devido ao feriado de Páscoa, nós temos nesta manhã na nossa igreja muitos amigos que estão nos visitando. Eu já reconheci pessoas que vieram aqui dos Estados Unidos, de outros estados, falei durante a semana, cumprimentei aqui de manhã. Tem gente que vem do Brasil, que está nos visitando aqui devido a algum familiar, algum amigo que tem aqui, sejam muito bem-vindos. Gente que veio da Europa, que Deus abençoe você também, seja muito bem-vindo à casa do Senhor. E aqueles que estão aqui no nosso entorno, que decidiram assistir conosco o culto nesta manhã. E também quero saudar aos nossos amigos que estão nos assistindo através do Facebook. Que Deus te abençoe, que de onde você estiver, você esteja participando conosco da adoração a Deus. Nesta manhã eu tenho a alegria de convidar aqui à frente comigo o pastor Robert Machado. Pastor Robert Machado, por favor, ele serve a Tacoma Academy. Ele é pastor e professor dos alunos do High School. Eu estou muito feliz por ele, porque no ano passado o pastor Robert Machado recebeu um chamado para trabalhar ali como um part-time. Passou o primeiro ano e nesta semana, quinta-feira, ele recebeu um contrato para ser full-time professor naquela escola. Louvado seja Deus! Para quem não sabe, o pastor Robert Machado, ele é filho aqui desta igreja, ele desde pequenininho serviu aqui esta igreja, ele só saiu ano passado devido à sua função agora como professor. Mas nesta manhã nós teremos a oportunidade de escutá-lo. Pastor Robert, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo esteja sobre você e obviamente sobre todos nós. Hello. Eu acho que está indo agora. Feliz sábado, igreja. Happy Sabbath to all my little friends. Good to see you guys this Sabbath. Glória a Deus. Muitas vezes a gente não sabe como a jornada vai terminar. E não quer dizer que minha jornada terminou ainda. Está talvez só começando. Mas é muito bom saber que você está em um lugar e você sente a bênção do Senhor. Aqui eu também estou sentindo a bênção do Senhor também. Estou muito feliz. Eu quero dizer publicamente, Marco, muito obrigado por ser pastor dessa igreja. Muito obrigado pelo seu trabalho conosco. Muito obrigado pelo teu amor e também do jeito que você trabalha com a palavra de Deus. Muito, muito obrigado. Essa manhã vamos falar sobre o Salvador do mundo, mas talvez de uma maneira um pouco diferente que você está acostumado. Eu também digo, eu não estava tão assim confortável, mas você sabe como o Espírito Santo trabalha, né? E depois de estudar, eu sinto mais assim confortável em mostrar essa mensagem e que cada um de vocês pode recebê-lo com coração e mente aberto. Vamos estudar a palavra hoje, tá tudo ok? Então, pega suas Bíblias, João capítulo 4, aonde que vamos focar nosso estudo essa manhã. Se você chegou, diga amém. Amém. E antes de abrir a palavra de Deus, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Que você, pelo poder do Teu Santo Espírito, abra nossas mentes, nossos corações, para ouvir Jesus falar através de mim. Me esconde atrás da cruz, Senhor, que nós podemos ver a Sua salvação e apreciar e sejam motivados por causa da ideia, é a verdade, que você é o Salvador do mundo. Essas coisas eu te peço no teu nome, Cristo. Amém.
João capítulo 4 começa assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para Galileia. Então, a história começa com esse contexto. Até agora, Jesus estava em Galileia, depois ele foi para Jerusalém, purificou o templo, e depois tinha uma conversa com Nicodemos. Na noite, Nicodemos veio para conversar com Jesus sobre alguns assuntos. Depois disso, agora vemos o Senhor batizando, mas não ele e seus discípulos. Mas porque ele estava começando a ser muito popular, ele tinha que ir embora. Porque não estava a hora de todo mundo ficar sabendo que ele era Messias ainda. Não precisava causar muitos problemas ainda. Então, ele se retirou de volta para Galileia. É importante entender que, geograficamente, Galileia fica no norte e Jerusalém no sul. Então, é interessante que, enquanto ele está indo para Galileia, verso 4 diz assim: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Quem estuda a Bíblia, quem estuda geografia, sabe que não precisava passar só pela Samaria, porque o território de Israel é muito largo, é grande. Você dá para cruzar pela esquerda, no lado oeste, ou você pode cruzar pelo lado leste. Normalmente, os judeus cruzaram pelo lado leste, pela rua de Jericó, pelo rio Jordão, porque eles tentavam de tudo de evitar a Samaria. Samaria talvez era a rua mais curta, mas ninguém queria passar por aquele lugar. É como se fosse, ninguém gostaria de passar pelo Baltimore. Todo mundo sabe que Baltimore é meio perigoso, ninguém quer cruzar por dentro dele, todo mundo passa por em volta de Baltimore. Então é praticamente assim. Ninguém quer ir para Samaria. Mas o texto diz, era-lhe necessário atravessar Samaria. Então, a gente entende pelo texto e também várias vezes no Evangelho de João, aonde o texto diz era necessário, não era necessário porque as circunstâncias digam que tinha que ser, era necessário porque Deus tinha mandado. Nesse momento do Evangelho, nós estamos vendo a operação da Trindade a começar. Filho na terra, o Espírito Santo dando poder ao Filho, porque Jesus acabou de ser batizado, e o Pai dando os comandos lá de cima, aonde ele precisa ir. Então, percebe, esse aqui não é só uma coisa que é necessário, é como se fosse Deus, tem um apontamento já marcado. Muitas vezes, Deus vai pedir de muitos de nós fazer algo necessário, mas não é porque é necessário, mas é necessário para Deus. Muitas vezes Deus tem apontamentos marcados para cada um de nós. É importante estar ouvindo o Senhor para saber aonde que eu deveria estar hoje, Senhor, para cumprir a tua vontade. Aonde que o filho for, era só para cumprir a vontade do Pai. Então Jesus está indo para Samaria e chegou, pois, a uma cidade, agora versículo 5, uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E se você estiver interessado nessa história, você pode ir em Gênesis 48 depois. Essa história, esse capítulo, conta como Jacó deu as terras em um monte para o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentará-se Jesus junto à fonte por volta da hora de sexta. Então, detalhes, Jesus está aonde? Estou com uma sala de aula. Jesus está aonde? Poço de Jacó. Poço de Jacó, fonte de Jacó. Essa fonte é uma fonte bem funda, a gente vai ver. Até hoje existe, tá? Até tem uma igreja construída em cima dessa fonte. Eu não sei porquê. Cristão gosta de criar igreja em cima de coisas, eu não entendo. Mas tem uma fonte aí, é praticamente 31 metros de fundo.
Então, bem fundo esse fonte. Então, Jesus está lá e está por volta da hora sexta. Ou outras palavras, meio-dia. Então, para quem já foi para Israel, conhece que tem muita grama lá em Israel, certo? Não, não tem muita grama, não. É um deserto. Então, não está muito frio durante meio-dia, né? É bem quente. É quente demais. Para quem é carioca, você entende calor muito bem. Não, quase não vale a pena ir para Natal no Rio de Janeiro se você não gosta de calor. É quente pra caramba. É meio-dia, imagina, o sol quente batendo em você, água do lado do fonte, e você não consegue pegar, né? Porque Jesus não tem nada para pegar essa água. Mas ele está aí, quietinho, pegando fogo, por alguma razão. E daí, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Agora, outro detalhe. Jesus está sozinho com uma mulher. Homem sozinho com mulher já é um perigo, não é? Muitos de nós já não gostam dessa situação. E é importante entender que esse pedido é um pedido muito estranho. Talvez para o brasileiro oferecer água em casa não é estranho, mas para quem é judeu, homem, pedir uma mulher sozinho água era contra a lei fazer isso. Você não pôde fazer esse negócio. E ainda existe alguns lugares, eu já ouvi dizer alguns lugares no Brasil que ainda praticam isso. Meio esquisito para mim, mas tudo bem. Então, não pode ficar sozinho como mulher e ainda pedir água. Tanto que ela mesma fala, como? Sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então, ela mesma está confusa, porque ela sabe qual é a lei. Por que você está me pedindo água? Você sabe que você não pode fazer isso. Culturalmente, isso é muito estranho, você pedir água a uma mulher. E também é muito estranho você pedir água de mim, uma samaritana. O que é um samaritano? Samaritana. Importante é lembrar a história dessa raça. É uma raça mistura de várias pessoas. Os samaritanos faz parte da descendência das israelitas que foram levados no cativeiro por causa da Síria, quando eles conquistaram, mas ao mesmo tempo tinham um remanescente que ficaram. Olha só, esse remanescente misturou com novos povos que a Síria trouxe para esse território. Então, Babilônia, Mídia, outros países que eles conquistaram, foram todos importados nesse lugar. Então, presta bem, a tática de Assíria para destruir países não era para conquistar ele totalmente. Era para até deixar algumas pessoas aí e misturar as pessoas. Porque quando você está misturado, você se torna uma confusão. E quando você está uma confusão, você não tem uma identidade própria. Eles fazem isso para destruir a identidade da própria cultura. E daí fica difícil criar uma rebelião, fica difícil para o povo tentar se unir, porque eles são uma mistura. Cada língua, cada ideia é muito diferente. Então, aí eles usam para conquistar os países. E daí os samaritanos se tornam essas pessoas mistura. Tanto que a estratégia meio funcionou, porque naquela época os judeus não faziam nada, eles não tinham trato com os samaritanos, porque eles são o povo do sul, Jerusalém, eles são as pessoas puros, com sangue judaica. Os samaritanos não, vocês são uma raça mistura aí, com sangue de outro povo, você não faz parte do povo de Deus. Então, nós podemos perceber, o plano de Assíria também é um plano de Satanás, para tentar destruir a família humana, para separar pessoas, para fazer eles focar nas diferenças e separar os povos. Então, naquela dia, os povos não conseguiam se entregar.
Tanto que os samaritanos eram as mesmas pessoas que tentou impedir Neemias para construir o muro. Era o mesmo povo que foram para a guerra com os judeus na época da dinastia de Asmônia. É um evento na história, você pode pesquisar depois. Mas o ponto é, os samaritanos é um povo de mistura, separado, diferente, e nós não gostamos de quem é de uma mistura, porque vocês não faz parte do povo de Deus. Vocês são os inimigos de Deus. Vocês são nossos inimigos. Esse é o pensamento do judeu. Eu até estava lembrando, eu não sei se isso é verdade, não precisa confirmar, mas eu lembro quando eu estava no UNASP, conversando com alguns brasileiros do Sul, gaúchos, eles mesmos falam para mim que o Sul é o verdadeiro Brasil, o resto eu não sei. Nem falam português direito, nós somos os puros verdadeiros brasileiros. Mas daí eles torcem para a Argentina. Então eu não sei o que é puro mais ou não. Mas é mais ou menos isso. O povo do Sul se achava melhor e não deixava os outros fazer parte de um só país, de uma só identidade. Então, por isso a mulher está correta em estar confuso. Como você, judeu, você está querendo ter uma relação comigo, ainda querer água de mim? Como assim? E daí Jesus diga, se conhecerás o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então agora Jesus está querendo está dizendo, se você sabe pedir, eu ia te dar algo melhor que essa água. Eu ia te dar água viva. Essa água viva, o que é, vamos dizer, mas ele está fazendo uma oferta. E nós percebemos, essa água é uma água física, uma água espiritual. Espiritual. Mas ela confundiu, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Onde que tem essa água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? É importante comparar, se você tiver tempo também depois, precisa fazer tempo para estudar a palavra de Deus, mas se tiver tempo, capítulo 3 de João, essa conversa com Nicodemos é tão interessante, porque Jesus fala para Nicodemos, você precisa renascer de novo. E ele fica assim, como que eu posso renascer? Você quer que eu volte para o evento da minha mãe como velho e sair? Eu não estou entendendo. Como que eu posso nascer do Espírito? Isso não faz sentido. E Jesus olha para ele e falou, você é mestre da lei, você é professor de Israel, e você não entende essas coisas? Se você não entende coisas mundanas da terra, como que você vai entender coisas espirituais? Isso é Nicodemos, professor, um homem moral, alguém que segue a lei, e ele não conseguia entender as coisas. Então agora Jesus está fazendo uma oferta bem parecida, água viva, para uma mulher samaritana, e é de um modo parecido, com uma coisa mundana, uma coisa da terra, com água. E ela está tentando entender, mas como que você vai dar essa água para mim? Eu não entendo. Porventura você é maior que Jacó? Jacó, a gente sabe, não é uma pessoa tão grande, talvez nos nossos pensamentos. Mas tenta imaginar só pela perspectiva dessa mulher. Água é um recurso muito, muito importante. Nossos corpos são 60% de água. A gente precisa de água de viver. Mas não só isso. Toda civilização sempre foi construída do lado de algum poço de água, algum rio ou até o mar. Pense só, sem água não existe cidades humanas. A gente precisa de água.
Imagina só, até o Novo Jerusalém, já percebeu? O Novo Jerusalém tem 2 rios de vida saindo do trono de Deus. O próprio Jardim de Éden tem 4 rios cruzando ele, para significar que ele é abundante, cheio de recursos, porque água traz vida. Água purifica. A gente precisa de água nas nossas vidas. E Jesus está tentando oferecer água viva para ela. E ela está questionando: você é maior que Jacó, aquele que construiu um poço e com esse poço conseguiu dar água à sua família, a seus povos, conseguiu construir uma comunidade que agora é uma nação? Você é maior, porventura, esse homem? É uma boa questão. Outra coisa interessante você pode fazer é: como que essa mulher conhece Jacó? Parece que alguém lê a Bíblia um pouco. Você conhece Jacó e você chama ele de pai? Interessante. Então, pelo menos você conhece a Torá. Você já leu o Velho Testamento. Muito bem. Fica com isso na sua mente. A gente vai voltar para isso. Água, muito importante. E daí Jesus afirmou com ela: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele que, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está oferecendo algo muito mais que água. Algum tipo de recurso, alguma fonte, alguma coisa que pode nos dar vida eterna. É uma água que não para de satisfazer a nossos sedes. Então, que tipo de água é essa? Muitos falam, essa água de graça, a água de misericórdia. E tudo isso faz parte. Mas quando a gente lê mais na Bíblia, em João capítulo 7, a gente percebe essa água que Jesus está tentando dar para a mulher é o Espírito Santo. Porque todos precisam da água, do Espírito Santo, para ter vida. E a vida abundante. Para realmente ser pessoas restauradas. É interessante porque Jesus fala para Nicodemos: você precisa nascer do Espírito. Agora João está acrescentando esse pensamento com essa mulher. Você quer renascer, você quer nascer do Espírito, também precisa da água da vida. Precisa um copo dessa água, precisa um copo desse Espírito Santo na sua vida. Mas essas são coisas muito grandes para ela. Ela não percebe que Jesus, com essa água da vida, um dia vai querer não só restaurar cada um de nós, mas vai querer restaurar a nossa identidade. Povos que foram separados por causa de discriminação, barreiras culturais e pensamentos diferentes, Jesus vai querer unificar todos nós debaixo de uma só identidade, que é o Messias, Jesus Cristo. Mas ela não consegue ver o big picture, ela não consegue ver além dessas coisas, ela não consegue ver. A única coisa que ela sabe no momento é que ela tem sede. Ela diz assim: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui buscá-la. Pobre mulher, ela está só imaginando e pensando: Senhor, é tão difícil, tenho que subir esse muro todo dia para pegar água. É tão quente que eu tenho que fazer isso. Por favor, me dá dessa água que eu nunca preciso ter sede. Ela nunca nem está indo pensando além com os planos que Deus tem para a humanidade. Ela está só pensando no sede que ela tem. Talvez você aqui é uma pessoa assim. Você não está pensando nem conseguindo ver os planos que Deus tem para você, sua família e seus amigos. Você só consegue pensar no sede que você tem nesse momento. Você está com sede, você está com dor, você está com situação difícil, você não sabe como lidar, e a situação só volta. Já imaginou, já pensou? Sede. Você fala, vamos matar a saudade, mas você consegue matar a fome? Não, porque a fome volta, parece que ele ressuscita todo dia, e as pessoas engordam com fome. Você quer matar a fome, mas ele continua todo dia ressuscitando. O sede, ele ressuscita todo dia, não tem como não ter sede, não tem como não ter fome.
Então imagina, uma água onde você nunca mais precisa ter sede, como assim? Ela está querendo isso na vida dela, porque ela tem sede para muitas coisas, ainda mais sede própria. Eu não quero subir e fazer as coisas que eu estou fazendo mais, Senhor. Me mostra como que eu posso ter essa água. Talvez você está pensando, eu tenho muitas sedes também. Tem muitas coisas na minha vida que não consegui lidar. Eu lido uma vida muito insatisfeito, não sou contente. Eu tenho muitas sedes também. Todos nós temos. O importante é descobrir quem pode satisfazer todos os nossos sedes. Quando você pensa na Bíblia, tanta gente. Tem exemplos de Caim. O Caim que não podia satisfazer um sede para ser aceitado pelo Deus. Pode imaginar as pessoas como Davi, que tinham sede, infelizmente, para mulheres. Não conseguiam satisfazer esse sede. O próprio povo de Israel, andando no deserto, morreram, porque eles não podiam controlar o sede, ou de comida e água física, ou de o sede de querer ser livre sem obedecer a Deus. Nós temos muitos sedes para corrigir nas nossas vidas. Mas não tem problema, porque Jesus é um Salvador tão carinhoso, tão gentil. Ele olha para ela e fala, tá bom, eu vou te dar essa água. Não tem nenhum problema. Por isso eu estou aqui. Só faz uma coisa. Vai, chama o teu marido e vem para cá. Porque a salvação é individual, mas ao mesmo tempo é corporal. E Jesus queria dar salvação para essa família. É importante saber que essa salvação faz parte de famílias. Mas nessa situação, especificamente, tinha alguma coisa aí atrás desse pedido. Porque ao que ele respondeu à mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tem marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Que escândalo, né? Novela. Pô, 5 maridos. Tinha 5 maridos, agora está com outro homem. Então, na verdade, tinham 6 homens na vida. Bagunça de vida. A gente diria que essa pessoa é uma pessoa imoral. Comparado com Nicodemos, que era homem moral, a gente diz que essa aqui é uma mulher samaritana, inimigo do povo de Deus, e uma mulher imoral, vivendo em pecado. Talvez para nós, quando a gente vê histórias assim, você já pensa, essa pessoa, Jesus, sério? Você veio atrás dessa pessoa? Ela não presta, Senhor. Misericórdia para essa pessoa, ela não vale a pena. Você não está vendo a vida que ela está vivendo, Senhor? Por quê? Para uma mulher dessa? Mas sabe qual é a maior verdade sobre Jesus que eu amo? Eu ouvi essa semana uma verdade que eu falei, realmente esse é o Jesus que eu conheço. Muitos de nós estão vivendo nossas vidas hoje para tentar impressionar Jesus, ou para que a gente sente, Ele pode me dar graça agora, porque agora I deserve it, agora vale a pena. Muitos de nós não conseguimos viver sem sentir que a gente merece alguma coisa. Eu quero você entender, Jesus doesn't care. Jesus não quer saber. Se você acha que você merece, Ele só quer te salvar. Ele só quer você. Ele quer seu crescimento. Ele não está interessado que você é perfeito ou não. Ele só quer saber se você está ao caminho que vai trazer para Ele. Ele está mais interessado em seu crescimento e a sua salvação de que se você merece ou não. He does not care. É tão lindo isso. Porque Ele só faz essa pergunta não para apontar, você não consegue beber essa água porque você é um pecadora. Não, Ele faz essa pergunta porque ela tem pecado e ela precisa tirar esse pecado da vida dela. Porque pecado só tem um propósito, te separar de Deus. Mas não é lindo que quando o seu pecado te separa de Deus, Deus vem atrás de você.
porque por isso era necessário Jesus ir a Samaria. Porque tinha uma mulher vivendo em pecado, uma mulher com sede para a verdade, uma mulher que estava precisando de salvação. E Jesus foi atrás dela, esperando num poço, esperando para encontrar essa mulher. Mas agora vem a vergonha. Porque imagina, conversar com alguém que sabe tudo que você já fez. Eu e o pastor, a gente não sabe das bagunças que vocês têm na sua vida. Eu nem sei que você nem arrumou seu quarto hoje, você veio correndo para a igreja. Eu não sei a situação da lavanderia da sua casa. Eu não sei qual é a situação, mas Deus sabe. Mesmo assim, Ele te aceita. Mas mesmo assim, Ele vai pedir que você corrigir isso, para que nada te separe Ele do amor dEle. Então, Ele diz à mulher, vejo que tu é profeta. E tem muita profundeza nessa palavra profeta, que a gente vai chegar daqui a pouco. Mas vejo que você é uma profeta. Você sabe tudo que eu fiz na minha vida. Não pode ser uma pessoa normal. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Uma coisa interessante, importante. Talvez você já passou isso na sua vida. Você fez algo errado, o Espírito Santo tenta te dar um toque, falar, não pode fazer isso, volta, corrige, arrepende. Mas daí você tenta conversar com Deus. Você tenta mudar o assunto, você fala, mas nem é tanto assim. Você tenta fazer uma negociação, você muda para um assunto para outro assunto, para que a gente não pode falar isso. A gente não faz isso normalmente. Quando alguém tem algo de dizer para nós, a gente fala, mas não é bem assim. Não, vamos não prestar atenção a isso. Olha, pensa na outra coisa que eu tenho para dizer para você. A gente sempre gosta de pular para um assunto ou outro assunto, quando Deus está querendo a gente focar naquele assunto. Então, em vez de pensar nos problemas dela, ela agora vem para discutir sobre religião. E, gente, a gente discute mais sobre religião com qualquer coisa, né? A gente fala sobre teologias e ideias de filosofias, e ela vem falando, mas aí vocês adoram nesse monte, mas vocês dizem que Jerusalém é onde você precisa adorar. Meio nada a ver com isso. Mas Jesus é paciente. Ele não precisa empurrar nada. Ele vai junto com ela na conversa. E que lição que a gente podia aprender? Quando nós estamos conversando com pessoas, tentando trazer luz para Cristo, não tenta forçar a barra. Vai onde eles estão. Espera para o momento para mostrar a luz de Cristo. E daí Jesus diz, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Esse ponto é muito importante, porque Jesus está afirmando, historicamente, sim, salvação vem de nós, porque os judeus têm a verdade maior nesse momento. Vocês adoram aquilo que vocês nem sabem, e isso não é uma ponto de ser rude, é uma verdade, porque percebe, quem é o pai dela, que ela menciona pela palavra, ela diga Jacó. Mas quem estuda a Bíblia sabe que o nome dele não é Jacó mais, é Israel. Então tem um problema aqui, que ela está mais focada no Jacó e sua história passada, de que Israel e sua história no futuro. Porque ela não quer admitir esse nome que tem referência ao povo que são seus inimigos. Então ela foca no Jacó, ela foca nas promessas dadas a Isaac e Abraão, ela só foca, na verdade, pelos estudos, os samaritanos só tinham os primeiros 5 livros da Bíblia. Eles só guardavam esses primeiros 5, porque os outros foram usados para discriminá-los. Presta bem atenção, se você está usando a palavra de Deus para tirar alguém do céu, eu sinto muito pena para você, que Deus vai cobrar muita coisa de você. Porque existia um povo que só tinha parte do texto, porque o resto da Bíblia estava sendo usado contra eles. Mas mesmo assim eu louvo Deus, que nada impede os planos de Deus.
mesmo com os primeiros 5 livros. Ela entendia as promessas que uma Messias estava vindo. Por isso ela até falou profeta. Porque se você estuda em Deuteronômio, você sabe que existe uma profeta como Moisés que era por vir. Então ela já estava se preparando, lendo para ver quando que esse Messias vai vir. Mas é importante ela entender. Você não entende todas essas coisas, mas a hora vai chegar onde ninguém vai adorar nem aqui nem lá. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é o Espírito e importa o que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Deus está procurando pessoas que não estão focadas, que aqui é o único lugar onde a gente vai adorar a Deus. Não, é a igreja lá, aqui naquela rua. Não, só pode ser outra igreja. Não, não existe um lugar físico mais. Não existe um templo mais, ainda mais hoje não existe. Jesus está falando, chegou a hora agora que o Pai vai querer adoradores que adoram em espírito e verdade, que adoram com todo o coração, com toda a mente e pela toda a verdade que eles conhecem, pela obediência. Esses são adoradores que o Pai está procurando e Ele está procurando você, mulher. Ele está procurando você, filho. Ele está te querendo você fazer parte desse grupo de adoradores. De ver isso, agora ela diz, respondeu a mulher, eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Uau! Até agora, ninguém recebeu maior revelação que Jesus era Messias. Aceita essa mulher, essa samaritana, essa pessoa que era considerada inimigo do povo de Deus, mas não inimigo de Deus. Muitas pessoas têm vários inimigos e digam, esse aqui, Senhor, esse aqui é meu inimigo, não aguento essa mulher, não aguento esse cara, nossa, terrível essa pessoa na minha vida, não aguento. Cuidado em ter inimigos, eu já aprendi isso. Deus vai dizer para você, seus amigos você pode gostar, mas de inimigos eu vou cobrar de você, porque a palavra é claro, amar seus inimigos. Então eu sinto muito pena que para quem aqui hoje de manhã tem um inimigo, porque sua responsabilidade é amar esse inimigo. É saber que Deus não tem inimigo. Talvez você tenha, mas Deus não tenha. Que Ele veio para salvar todos. É oferecer água viva para todos. Em ouvir que Ele é o Messias, o que ela faz? Nesse ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Percebe que os discípulos estavam confusos? Porque eles entendiam, culturalmente isso não é normal. Por que você está com uma mulher, Jesus? Por que você está com uma samaritana? Pobres discípulos, pobres discípulos. Capitol Brazilian Temple, eu peço que você seja uma igreja que não questiona o que Jesus está fazendo na vida de outra pessoa, mas você seja feliz que Jesus está com uma pessoa. Porque muitos discípulos estão mais interessados em proteger o Salvador, mas não salvar a quem o Salvador veio a salvar. Enquanto isso, a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Percebe? O primeiro momento. Muitas vezes os primeiros missionários são as pessoas que você menos imagina. Não foi os discípulos que foram atrás de uma cidade. Foi essa mulher samaritana, mulher imoral. E nesse momento que ela vai atrás da cidade, você já percebe a diferença no rosto, a diferença na sua atitude, porque ela tinha recebido água viva. Ela aceitou
que esse aqui é o Cristo. E foi atrás de todo mundo, não dizendo simplesmente, eu achei o Cristo, mas dizendo, vem ver um homem que sabe tudo que eu fiz na minha vida. Vem, será que ele é o Cristo? E por causa dela, por causa do testemunho dela, uma cidade inteira foi salva. Imagina. Muitas vezes a gente não dá valor os pequenos estudos de Bíblia a gente faz com uma só pessoa, sem saber que talvez com uma só pessoa pode salvar uma cidade, uma comunidade. A minha esperança é que vocês, que são muitos, pode salvar as suas comunidades, porque tem várias comunidades aqui representadas. Que você seja um povo, que o dia que você bebe, eu não estou dizendo que você não bebeu, mas talvez não bebeu água de hoje de manhã, talvez veio correndo para a igreja, mas eu peço, bebe a água da vida, bebe essa água, se deixa receber o Espírito Santo de tal maneira, que depois daqui da igreja, você vai precisar fazer uma ligação, você vai precisar passar um text message, você vai precisar ir na casa de alguém e dizer, irmão, preciso dizer algo para ti. Eu preciso te contar sobre alguém que está me salvando. Eu preciso te contar sobre esse Jesus. Muitos de nós ainda nunca vivemos essa experiência ainda. Que talvez está bebendo pouquinho de água, pouquinho do Espírito Santo. Quando Deus está querendo derramar todo o seu Espírito Santo entre o seu povo. Agora, nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, a realizar a sua obra. Eu sei que muitos estão com fome e vamos terminar esse sermão daqui a pouco. Mas eu peço que enquanto você mata seu fome, deixe sua fome para salvar os outros seja maior, todos os dias. Porque Jesus comia com alegria quando ele viu alguém dar sua vida ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, não dizeis que vocês, que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. A colheita está grande, mais que nunca. A ceifa está pronta para colher. Tem muita gente precisando de Jesus, muita gente querendo ouvir, muitas pessoas querendo ouvir sobre a verdade. Talvez alguns estão aqui já entre nós. Não pense que não tem ninguém aí pronto para ouvir Jesus, porque o Espírito Santo trabalha em maneiras quietas, secretas, mas no dia que for, você vai ser chamado para colher, é só ficar pronto. Eu mesmo sabe disso, eu estou lembrando de um momento de evangelismo, onde eu fazia parte de uma equipe, a gente estava evangelizando lá no estado de Washington, e vocês sabem alguma coisa? Eu era a única pessoa que conseguiu trazer ninguém para a igreja. Até meu líder falou assim, óbvio, eu preciso você fazer alguma coisa, porque você tem 10 pessoas na sua lista e ninguém veio ainda. Falei, bom, eu não consigo fazer nada. Eu vou na casa, ninguém está lá. Eu faço ligação, ninguém está lá. Eu passo um e-mail, ninguém responde. O que eu vou fazer? É difícil achar pessoas, ainda mais crentes. É difícil. E daí eu pensei, o que eu faço agora? Eu vou orar. Eu vou só orar. Eu só fiquei orando para essas pessoas. Só orei. E cada um, às noites, essas pessoas que estavam na minha lista começaram a vir. Coisa estranha. Quando eu veio conversar com essas pessoas, eu pensei, você é da onde? É assim, eu sou daqui, às vezes eu estou viajando, hoje estou aqui, mas eu estou aqui porque eu vi um programa no Hope Channel. Eu estou aqui porque eu vi um programa na ABC. Eu vim aqui porque alguém falou para mim para vir para cá. Eu senti o Espírito Santo me dizer para vir para cá. E as pessoas vão vindo. Tanto que eu acho que uns 9 das minhas 10 pessoas foram batizados.
e eu te pergunto, eu fiz alguma coisa? Eu fiz nada. Imagina eu sentir tão péssimo. Pô, eu sou um pastor, pastor vai e tem que pegar as ovelhas. Eu não fiz nada. E Deus queria mostrar, sim, você não vai fazer muita coisa. Sou eu, preparando almas. Você só fica pronto para recebê-los. Você fica pronto para a colheita. Então, se você veja, você pensa que tem ninguém para batizar, só ora. Só ora, porque Deus vai mandar alguém para você. Se você não está preparado, não faz essa oração. Mas se você está preparado, faça essa oração. E daí eu vou pular aqui para o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que anunciará, ele me diz tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Não tem o maior privilégio de quando um professor dá uma aula, ensina alguém alguma coisa, mas daí eles fazem aquela verdade, uma verdade própria. Não é por causa do seu testemunho, não é porque você ensinou, não é porque você fez o estudo, mas é porque eu tinha uma relação, uma experiência com Jesus tão profunda, que agora eu sei, esse aí é o Salvador do mundo. Agora a pergunta, para terminar, como que isso tem a ver com esse fim de semana tão lindo de Páscoa? Bom, primeiramente, eu tenho 8 pontos para esclarecer. Primeiramente, foi necessário Jesus ir para Samaria. Também foi necessário Jesus vir para o nosso mundo, para nos salvar, para morrer por nós. Nunca pense que o plano de salvação foi alguma coisa que Deus tinha que pensar depois que o pecado. Tudo já estava planejado e programado. A sua salvação não era uma coisa aleatória. Deus tinha um apontamento contigo. Como humano, Jesus também cansado e sentiu o cansaço como nós sentimos depois de uma longa jornada. Mas quando ele terminou de dar água viva para essa mulher, ele começou a ter forças de novo, porque ele tinha comido. Eu lembro que é naquela noite que ele morreu, antes de morrer, cansado de ser acusado a noite toda, estressado, porque ele estava levando o cruz, o pecado do mundo nos seus ombros. Ele andou com coragem e força, porque ele ficou pensando que, porque se eu faço isso, você e eu vamos ser salvos. Jesus estava esperando por essa mulher durante meio-dia, no calor, para oferecer água viva para ela. Você sabe que João 19 deixa claro, eu acho que era 19, deixa claro que também foi meio-dia, enquanto Jesus estava sendo guiado para ser crucificado. Talvez seja uma coincidência, mas eu vou tomar essa coincidência para dizer que se naquele dia foi quente, não tinha um dia mais quente que o dia que Jesus foi crucificado por cada um de nós. E Jesus quebrou barreiras culturais para salvar uma samaritana, uma mulher que é inimigo dos judeus. Mas Jesus veio para rasgar essa barreira que o pecado criou entre nós, para salvar os seus inimigos, quem só vão ser e eu. Nós não somos separados mais. Por causa de Cristo Jesus, nós temos uma só identidade. Nós fazemos parte da família de Deus. Jacó, sim, proveu água, que é um recurso importante para as civilizações, mas nós temos Jesus Cristo, que provê água viva diante do seu sacrifício na cruz. Jesus é maior de Jacó, porque Jacó morreu e a água continua dando sede, mas Jesus está vivo.
e nunca mais precisamos ter sede por nada, por causa da água vida que Ele traz. Só precisamos saber pedir. Só precisamos orar e pedir: Deus, me dá um copo dessa água hoje, o que eu preciso. Jesus não estava interessado em saber se a mulher era pecadora ou não, não estava interessado se ela merece ou não, Ele só queria salvá-la. Ele só queria ela reconhecer o seu pecado e conhecer que ela podia ser perdoada. Jesus é o mesmo hoje. Não é lindo isso? Ele é o mesmo hoje. O mesmo homem está querendo oferecer a vida dele para você. Ele não está questionando se você merece graça e misericórdia. Ele está querendo isso para você porque Ele te ama. He doesn't care. Ele não está interessado em você seja uma pessoa perfeita. Ele só quer saber se você está crescendo em Cristo Jesus. Ele só quer saber se você está interessado em ser salvo. E essa mulher, Ele falou para essa mulher que a hora estava vindo enquanto o povo de Deus iam adorar o Pai em qualquer lugar, em que eles iam adorar em espírito e em verdade. Hoje, por causa da cruz, qualquer um de nós, em qualquer lugar do mundo, temos a oportunidade de orar ao nosso Pai e clamar a Ele por causa desse sacrifício. Nós podemos adorá-lo com todo o nosso coração, nossas mentes. Nós podemos obedecê-lo por causa do poder do Espírito Santo. E esses são adoradores que Jesus, seu Pai, está procurando. E a melhor maneira de pensar e fazer isso, a melhor maneira de adorar Jesus é para contar a alguém, para testemunhar da sua fé. Porque cristianismo, a nossa fé não é uma fé privatizada. Muitos de nós gostamos de ouvir a palavra e sentir bem, cheio. Mas a verdade da palavra de Deus não é para nos encher. É para nos encher para depois dar para os outros. Então, você quer louvar? Louva, adora, cante o Senhor, estuda a palavra de Deus, mas não esquece de testemunhar e contar a sua fé para uma pessoa hoje. Ainda mais nesse fim de semana, ainda mais que no meio de tantas situações, circunstâncias que nosso mundo está passando, eles precisam saber que existe um homem que ama eles, ainda está vivo, e Ele tem o poder sobre a morte. Ele também tem o poder sobre a vida deles. Que bom que seria se Capital Brazilian Temple podia ser uma igreja que salva a sua cidade, que salva a sua comunidade. Pessoas precisam saber que o Salvador vive. Eu quero vocês ouvir essa música que minha amiga Dawa vai cantar, que vai dizer sobre essas coisas, o mundo que nós vivemos que precisa desse Salvador. Modernas teorias, novas formas de pensar existem por aí nos meios intelectuais que vão do ateísmo mais profundo e radical até o humanismo com tinturas sociais. E hoje mesmo a crença
tenta se modificar e quer que o homem seja o fim de sua pregação. Senhor dos seus problemas, dos seus sonhos e ideais, buscando aqui agora a total libertação. No entanto, eu escolhi acreditar que existe um plano para a salvação e que há um Deus do céu a governar o meu viver, mas que me dá poder até para aceitá-lo ou não. O seu reino é liberdade, é amor. Espera sem forçar a decisão. Ele é descomplicado, não confunde o pecador e fala tanto a minha mente como fala o coração. O ser humano hoje só se volta para si, buscando atender necessidades essenciais, mas sem levar em conta que é uma vida superior que poderá suprir os seus anseios mais reais. E aos que procuram tudo racionalizar, só crendo no que a ciência e a cultura pode ver, querendo um milagre pela lógica explicar, se fecham para as coisas do Espírito e da fé. No entanto, eu escolhi acreditar que existe um plano para a salvação e que há um Deus no céu a governar o meu viver, mas que me dá poder até para aceitá-lo ou não. O seu reino é liberdade, é amor, e espera sem forçar a decisão. Ele é descomplicado, não confunde o pecador e fala tanto a minha mente, sim, fala tanto a minha mente, transformando meu coração. Amém. Amém. Obrigadão. Quem gostaria de ser transformado? Não temos um poço mais, porque Jesus não está esperando um poço, mas temos a cruz e podemos ir até a cruz para achar nosso Jesus.
Então, queria convidar a Páscoa. Queria convidar, se você gostaria, talvez você pense em si mesmo, estou precisando conversar com Jesus. Estou precisando de matar esse sede. Então vem aqui, eu gostaria de convidar vocês aqui, para que eu possa fazer uma oração para você. Se você pensa, talvez eu mesmo já tratei uma pessoa, eu estou precisando mudar alguns pensamentos sobre alguém, vem aqui na frente. Talvez você está pensando, eu gostaria de fazer parte de um povo que pode mudar e transformar cidades. Vem aqui à frente. Eu estou precisando de água viva hoje. Eu estou precisando de beber desse fonte. Estou precisando do Espírito Santo mais que nunca. Estou querendo minha igreja ir para frente. Porque vocês estão indo um bom caminho. Mas que o Senhor, nosso Deus, pode continuar nos abençoando. Que a memória de cruz não seja só uma memória, mas seja uma experiência viva todos os nossos dias. E nós podemos trazer todos aqueles que a gente encontra, que nós amamos, para Ele. Vamos orar. Jesus, muito obrigado que naquele dia você ouviu teu pai quando ele falou: eu preciso você em tal lugar, porque tem alguém te esperando. Muito obrigado que essa pessoa era eu, era nós, precisando de ti, de receber seu carinho, de seu amor, de receber o presente do Espírito Santo em nossas vidas. A gente nem sabia que a gente tinha sede, Senhor. Muito obrigado em ser aquilo que você sempre oferece. Que nós podemos beber dessa água hoje. Nós queremos dar o seu Santo Espírito agora, Senhor. Cada um de nós aqui. Transforma nossos seres, nossas mentes, nossos olhos. Quando a gente olha para 12 pessoas para saber, eles não precisam fazer nada para merecer sua graça. Nem eu, Senhor. Eu só preciso me entregar a Ti. Talvez eu tenha algo na minha vida ainda para largar, como ela largou a Jó, já cantaram. Aí talvez eu precise largar essas coisas. Nos ajude, Senhor, para ser humilde e seja preparados para largar tudo para você. E que essa igreja tenha a característica de alguém que bebe muito da água da vida. Que seja uma igreja para que quando as pessoas oram para ela, eles vejam: essa igreja é diferente. Parece que o Deus dele realmente está aí entre eles, Senhor. Nada separa eles. Cultura, linguagem, ideias, filosofias, nada. Eles estão juntos, unificados pelo Jesus Cristo. Que a Páscoa sempre seja essa lembrança que você morreu não só para nos salvar, mas para dar vida, Senhor, e para uma igreja, uma civilização, povo, família de Deus ser restaurado. Nos ajude a lembrar, nos ajude a botar isso em prática, nos ajude a viver isso todos os dias. Primeira coisa a gente pensa de manhã: Senhor, me dá um desses copos, Senhor. Eu nunca mais quero ter sede de novo, Senhor. Eu peço isso em Teu nome, Jesus, porque Você é nosso Rei, nosso sacerdote, sumo sacerdote. Você está vivo e Você nos ama e quer dar tudo para nós. Peço isso em Teu nome. Amém. Que o bênção do nosso Senhor, nossa graça e paz dele, o Espírito Santo, esteja com cada um de vocês.
Enquanto os pais vêm para a oração dos pais, enquanto essa música está sendo cantada, vocês vêm para cá fazer a oração de vocês. O Senhor